Hoje, então, nós vamos estudar Jesus. E o tema de hoje é Não julgueis para não ser julgados, que será abordado pela nossa companheira Néa Costa, uma trabalhadora do CERJ, e de muito mais, né, Néa? Obrigada. Que Jesus te ilumine. Obrigada. Boa tarde a todos. Salão cheio, casa cheia, coisa boa. Corações amigos, queridos, tudo bom? Vocês me perdoem ter chegado um pouquinho atrasada, mas é que hoje é dia de jogo e eu tive que passar por aquela área toda. Bom, consegui sair pela esquerda, pela direita, depois não sabia mais onde estava, me perdi, mas aí eu disse, eu chego, e cheguei, né? E estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui juntos. Então, que Jesus nos abençoe e que seja uma tarde agradável e proveitosa para todos nós. O tema de hoje é não julgueis a fim de não serdes julgados. Você vai passar para mim? Tá. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi procurar lá no Priberam. Priberam é um dicionário muito famoso, todo mundo bem credenciado. Vamos lá. Que história é essa? Significado de julgar. Aí diz assim, decidir, mas é decidir como juiz, como árbitro. Então não é uma coisa simples, não, né? A primeira, a orientação já nos traz um peso para a palavra. Aí diz, sentenciar. E é tão interessante porque a gente diz assim, eu tenho direito de julgar. E muitas vezes a gente não sabe o que quer dizer essa palavra. O que significa formar juízo acerca de alguém, de alguma coisa, algum acontecimento, né? Imaginar. Então, também quer dizer que nós fazemos julgamento através dos nossos pensamentos. Estamos quietinhos, não é isso? Mas o pensamento estamos julgando. Crer, supor em alguma coisa é um fato de julgamento. Ter na conta de, e é tão interessante que a gente diz muito isso. Eu tenho fulano na conta de daquilo pelo qual nós estamos julgando. Pronunciar sentença e formar um conceito. E aí eu fiquei pensando assim, qual disso, né, dessas interpretações, desses significados, mexe mais com a gente depois que a gente para analisar e fazer uma pergunta a nós mesmos. Eu julgo? E se eu julgo, como eu julgo? Julgo com todos esses critérios? Qual é o mais forte para mim? Qual desses critérios eu tenho como hábito? Porque vira hábito, não vira? Vira hábito. Aí eu fiquei olhando e digo, gente, formar o conceito sobre uma determinada pessoa. Aí eu me lembrei que como mãe, eu já fiz muito isso. Sabe como? Conheço você, na palma da minha mão. Que coisa feia, né? Mas eu já fiz. Porque, na verdade, nós não temos esse domínio de conhecimento sobre ninguém. A única pessoa pela qual nós podemos ter esse domínio do conhecimento é sobre nós mesmos. Mas nem filho. E aí a gente diz assim, você me surpreendeu. Claro. Porque o julgamento que estávamos fazendo não era um julgamento correto. Era simples suposição. Nós o tínhamos a conta de. E, na verdade, não era bem assim. Olha como é que a gente vai fazendo vários julgamentos na nossa vida. A gente pode dizer que
julgar é uma coisa que a gente aprende no berço? Sim ou não? Quando eu digo no berço, é que a gente aprende já nas primeiras idades, né? Encarnados. Aprendemos ou não? Família. Papai, isso a gente ouve, a gente guarda, a gente reproduz. Olha que coisa interessante. E aí o Espiritismo vem dizendo o seguinte, olha, educar, Espiritismo é educação, porque ele é totalmente comportamental, não é? Ele nos ensina a como ter um comportamento educado. Estamos todos aqui aprendendo a nos educar. Olha que espetáculo isso. Não a educação formal, mas a educação espiritual, a moral, a verdadeira educação para nós espíritos, aquela que nos faz ascender. E muitas vezes nós fazemos isso com uma propriedade fabulosa. Julgamos. E ainda dizemos para os filhos que, se eu olhei e vi, pode ter certeza que é isso mesmo, não é? Mas vamos seguir, por favor, Giuseppe. Diante de um fato, emitimos um juízo de valor? Vamos lá, traduzindo, julgamos? Sim ou não? Vamos lá, Giuseppe. Giuseppe? Olha só. Olha como é que nós agimos. Temos um pensamento. Paramos de pensar? Como é o nosso pensamento? Olha para aqui, para mim. Como é o nosso pensamento? É bom? É mau? É razoável? É um pensamento pessimista? É otimista? Como é que estão os nossos pensamentos? Isso aí é fora o íntimo. Para vocês? Ele é constante? Ele é contínuo, mas o motivo, isso. O motivo vai variando. As causas, não é verdade? Elas vão variando. E aí, de acordo com o tipo de pensamento, nós vamos ter uma emoção. Se o pensamento nos remete a alguma coisa alegre, a emoção positiva, ela nos vai trazer alegria, é uma emoção satisfatória. Se o pensamento for um pensamento pessimista, de dor, de sofrimento, a emoção também assim será. Então, a emoção, ela é condicionada ao nosso pensamento, ao tipo. E a emoção vai nos levar a um comportamento. Concorda ou não? Estou triste, meu comportamento qual vai ser? De uma pessoa triste, não é? Amargurada, isso. E que pode trazer para os outros também situações desagradáveis. Se o pensamento é bom, vai estimular a pessoa a ter uma emoção boa, que o comportamento vai ser um comportamento agradável. E isso daí vai proporcionar um resultado. Concordam comigo ou não? Tá claro isso, gente? Se tiver, a gente volta tudo. Tá bom? É para ficar bem clarozinho na nossa cabeça. Qualquer dúvida, a gente volta. Giuseppe. Pensamentos que derivam dos nossos hábitos. Opa! Coloquei uma palavra diferente. Agora coloquei hábitos. Hábitos que interagem com várias situações. Ah lá, coloquei a palavra hábito. Lembra que eu falei assim, se somos pessimistas, o nosso pensamento pessimista, ele deriva do quê? Dos meus hábitos pessimistas.
Lembra de Kardec? Dizendo que a educação, ela está baseada na mudança de caracteres. Educar as nossas características. Isso quer dizer, então, meu pensamento não anda bom, que tipo de hábitos eu tenho que me proporcionam esse tipo de pensamento. Está claro? E que vão interagir com várias situações na vida. Círculo vicioso. Agora, esse círculo vicioso é o mesmo círculo que faz com que a gente progrida também. Mude seus hábitos, eduque seus pensamentos, terás uma emoção melhorada, equilibrada e vai ter um comportamento também equilibrado, que vai lhe proporcionar resultados equilibrados. Também é comportamental. Também é virtuoso. É isso aí. Mas por que eu coloquei isso? Vamos lá, querido. Vamos ver os nossos juízos de valor. Giuseppe. Ninguém consegue nada dele. Vocês já ouviram alguém dizer isso para alguém? Ou de alguém? Estigmatizar. Estigmatizar. É isso aí. Estigmatizar quer dizer criar um juízo de valor. Lembra que eu falei do conceito? Eu tenho um conceito sobre essa pessoa. Que essa pessoa, ninguém consegue nada de bom dela. Acabou. Fecha o assunto. Outra. Esse cara é perda de tempo. Vai, Giuseppe. Esse tipo não presta. Ele jamais vai conseguir. Esse não tem mais. Ouvimos muito isso? Já falamos? Só eu que vou levantar a mão, eu sei. Por favor, senhor. Será que só eu vou levantar a minha mão que eu já falei isso? Gente, é impressionante. Porque nós estamos em aprendizado. Então é muito comum, não é? Falarmos de determinadas coisas, depois a gente para e diz assim, opa, o que é isso que eu acabei de dizer? Principalmente em família. Pois é, mas isso é muito comum. Lembra que eu falei, precisamos mudar os nossos caracteres, precisamos nos educar. E a primeira coisa que a gente precisa se educar é em relação dessa visão que nós temos do outro. Giuseppe, querida, vamos lá para uma coisa bem recente? Ônibus na ponte Rio-Niterói. Aí vocês vão dizer assim, né? Você está trazendo isso? Estou. Claro. Comoção nacional, foi ou não foi? As pessoas pararam para ver. E vamos ver como é que nós assistimos isso? Por favor. Um homem sequestrou e se propõe a incendiar um ônibus. Situação difícil. Muitos passageiros podem morrer. Quem é esse homem? E aí, gente? Coisa está acontecendo. Quais foram os adjetivos que ele recebeu? Gente, isso sai com muita facilidade da nossa boca. O que está acontecendo? Porque um homem sequestrou? É mesmo? Está armado isso? Ele só pode ser isso. E mais alguns. Lembra que nós falamos do nosso pensamento?
nossos hábitos, atuando nos nossos pensamentos. Nosso pensamento diante de uma situação dessa parece que foge do nosso controle. Do nosso controle. Por favor, querida. Quais as razões para a tal ação? O que lhe passa pela... até a gente pensar isso. É, não é? Já formamos juízo de valor, já sentenciamos, já fechamos a questão. Aí, o que passa pela nossa cabeça como espectadores? Alguém gostaria de dizer? O que passa pela nossa cabeça? Sim, mata ele, foi uma das coisas. Desamor. Levou esse cidadão como leva a muitas outras situações danosas, fazem com que a sensibilidade deste ser vá diminuindo. Se eu chegasse lá para um daqueles que bateram palma e dissesse assim, que desamor, o que eles fariam comigo? Gente, eles iam ficar muito zangadinhos comigo. Tá dizendo, essa mulher é maluca. Que mulher maluca é essa? A senhora não está vendo a situação? Como é que estava a emoção das pessoas? E as nossas em casa? Passa mais um, querida. Como gostaríamos que a situação termine para os reféns e o sequestrador? Todos sobrevivessem, inclusive ele. Olha, a companheira está dizendo aqui, não é o padrão geral de raciocínio. E aí a gente diz assim, olha, vamos orar. Tem alguma coisa acontecendo aí, séria. Tem alguém aí em plena prova. Quantos estavam em prova? Ele, todos. Mas ele também estava. Até o que aplaudiu também. Até o próprio. Até nós, meu amigo. E nós também. Que estávamos em casa vendo. Mas a emoção nos faz o quê? A achar que tinha que terminar daquele jeito. Nós não estamos discutindo aqui, por favor, não é isso. A ação policial. Não estamos discutindo isso. O que nós estamos discutindo é a nossa participação durante todo aquele acontecimento. É isso que nós estamos discutindo. Kardec nos diz, na Revista Espírita, ele tem uma coisa fantástica, um texto fantástico. Ele fala de uma senhora que ela sofreu um trauma muito grande e ficou muito perturbada. Olha só. E acharam que ela tinha ficado meio desequilibrada mentalmente, e assim ela demonstrava. Outros achavam que ela estava obsediada. Consultaram os amigos espirituais e disseram o seguinte: ou não se os amigos, eu adoro essa palavra nesse texto, os amigos, e façam por ela diariamente uma oração, no mesmo dia, no mesmo horário, todo dia. E uníssono, quer dizer, todos voltados para com a mesma intenção, com a mesma vibração. E a mulher, gradativamente, foi. Por quê? Porque é fluídico, meu senhor, é fluídico. É fluídico. Quando dizemos para um filho, você não presta, estamos impregnando o campo
fluídico desse filho de quê? Das nossas vibrações negativas. Por isso que a gente tem que abençoar, né? Eu adoro abençoar meus filhos. Aliás, eu abençoo todo mundo. Eu digo, o senhor deve achar que eu sou abusada. Não tenho poder para isso, mas eu abençoo em nome de Deus, então é Ele que abençoa. Gente, preste atenção. Estava lá. Então, fluidicamente, nós interferimos em todos os acontecimentos. Por causa de um juízo de valor, muitas vezes a nossa interferência é totalmente perniciosa. Como nos sentimos depois? Eu acho que talvez essa daí seja a frase mais importante. Alguns aliviados, outros aliviados relativamente. Um dos que estavam dentro do ônibus saiu e foi abraçar a mãe do rapaz que morreu. E ele abraçava a mãe com um carinho. Porque quando eu estava vendo aquilo, eu pensava na família. Eu pensava que ele tinha sido pego no colo por alguém que teve para com eles as melhores expectativas. Mas eu pensava em Deus, que lhe proporcionou uma reencarnação para dar certo. E quais as lições que a gente estava tirando naquele momento? Ou íamos desligar e dizer, graças a Deus terminou e... Bom. Somos a opinião pública ou raciocinamos segundo os nossos valores? Estereótipo. Estereótipo é como a pessoa se apresenta, não é? Como ela é vista. Chinês, francês, brasileiro tem estereótipos diferenciados, culturas diferenciadas. E por conta disso, são pessoas diferentes. Não é isso? Pode passar? Pensam diferente. Pensam de acordo com a cultura que foram criados. Mas os sentimentos são muito semelhantes. Têm ações diferentes. Claro, são pessoas diferentes. Está fora do que a maioria considera como normal. Um chinês andando com aquela roupa. Imagine lá em Madureira. Não é? Seria julgado pela roupa? Seria julgado pela roupa, né? Eu estive uma vez aqui na Sans Pena, tinha uma feira maravilhosa, que eu não sei ainda se tem na praça, mas era muito boa, uma feira de artesanato fantástica. E tinha uma moça que ela colocava tarô, cartas. Cabelo louro, mas aquele louro oxigenado, e ela fazia questão que ele brilhasse muito, grandão. Vestia naquelas épocas umas leggings estampadas, essas calças justas que quase não se vestia, junto com uma blusa também estampada, enfim. Ela andava e quando ela passava, ela ia arrastando os olhares, né? E um dia eu estava nessa feira e quando ela passou, eu olhei para ela e falei, meu Deus, não falei. Mas aqui... Falei, mas será que ela não vê essa roupa? Que roupa é essa, meu Deus do céu? Aí eu olhei aquilo, eu falei, que coisa esquisita, mas eu olhei para o rosto. Quando eu olhei bem para o rosto dela, eu acho que eu nunca vi ninguém tão feliz na minha vida. Aí eu falei, julgamento é... Falei, o que eu estou pensando? Ela não é a roupa.
Ela estava numa felicidade com aquelas roupas extravagantes, coloridas. E aonde ela ia passando, ela ia falando com todas as pessoas da barraca, todo mundo a conhecia. Aí eu disse, meu Deus, eu vou parar de olhar, senão vou ficar com inveja. Porque ela estava muito feliz. E eu disse, que mal essa extravagância está fazendo a alguém? Por que eu estou incomodada? Que valores são esses para eu olhar para uma pessoa e julgá-la porque ela está toda colorida? Nunca mais eu esqueci da lição daquele dia. Valiosíssima, né? Por favor, querida. E quando, só um instantinho, e quando as pessoas são consideradas faveladas? Porque quando nós somos muito educados, nós dizemos que são de comunidade. Mas de comunidade somos todos nós, não é não? Eu não é? Eu não entendo por que eles são de comunidade. Eu sou da comunidade de onde eu moro. A senhora é da comunidade. Nós somos da comunidade do Centro Espírita. Nós vivemos e devemos viver em comunidade. Não é? Mas tudo bem. Eu coloquei a palavra favelado porque quando a gente está zangado, a gente diz é de comunidade? Não. Por favor. Famílias homoafetivas. Classe social, pobre, rico. Religião diferente. Oh, meu Deus, religião diferente. Isso é uma coisa tão séria, né? A gente diz assim, eles... Outro dia eu me peguei, viu? Falando, mas é que eles... Eu falei, eles não. Tem uma denominação, né? Gosto musical diferente. Aí o pessoal diz assim, detesto funk, é muito barulho. Aí você tem um vizinho que gosta de ópera. Já viu alguém escutar ópera com fone de ouvido? Existe isso? Quando se escuta ópera é bem para escutar todos os instrumentos, toda aquela sonoridade. E é alto. E quem não gosta de ópera? Como é que fica? Time diferente. Viva o Flamengo, que hoje me fez chegar aqui. O que mais? Racismo. Olha quantas coisas. O flamenguista diz para o botafoguista ou para o vascaíno, sei lá, esse cara aí não entende nada, isso aí é desse time tal. E o outro diz, e Flamengo? Ó, grupo do Urubu. Não é isso? E, gente, como é que nós nos tratamos? Que conceitos são esses que emitimos acerca das pessoas por gostarem e por serem diferentes de nós? Ainda tem mais uma. Limitação física. As pessoas que têm uma deficiência, seja ela física, mental. E todos nós somos deficientes morais. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui nessa escola. Mas emitimos julgamento de uma forma muito, muito, muito rápida. Muito rápida. E se algum deles for assim, nós os vemos como extraterrestres. Não é não? Meu filho diz para o meu genro, meu filho é fluminense, meu genro é flamenguista, e meu filho diz assim, você para mim é um ET. Aí eu me lembrei. Gente, mas é verdade, nós nos tratamos quando estamos diante de alguém ou de alguma situação causada por alguma fala, por algum comportamento diferente, como se um outro fosse um ET. Não um irmão, não um igual. Não um renascido para evoluir como nós.
Vocês acham que o julgamento obedece a uma determinada escala? O que a gente faz? Nós julgamos todo mundo igual, da mesma forma? Vamos aqui... Ainda dá 5. Então talvez termine bem devagarzinho, então. Eu estou indo muito rápido. Vamos imaginar a polícia entrando num determinado presídio para abafar uma determinada rebelião. Tá bom? A gente escuta a história em casa, vê pela televisão, pensamento, emoção. Primeiro, por favor. Se for um estranho que estiver preso lá, como é que é? Bate nele. Pensamento educado. Estamos falando na maioria que se deixa levar pelas emoções do momento. Estamos falando desses julgamentos que eles soltam. Muitas vezes de nós que estamos achando que estamos já com esse pensamento totalmente equilibrado. Que a gente já entende que o outro é irmão, que é filho de Deus. Tem que exterminar, joga uma bomba, acaba com essas pessoas. Se for o nosso vizinho, mas o nosso vizinho a gente não tem muita... a gente não tem muita assim, como é que a gente vai dizer? Não é muito próximo, mas é o nosso vizinho. Mora lá perto, da rua, a gente conhece. Como é que é? Como é que é o julgamento? Mais atenuado? Vocês são muito educados mesmo. Não é mais ou menos assim, aquele cara, é verdade? Tinha alguma coisa nele que me dizia, ou não é? Lembra lá? Mas tudo bem, ele foi para lá e a gente diz, agora ele vai ter que arcar com as consequências. Tem família, né? O parente distante. Se for cunhado, não. O parente distante a gente já começa a abrandar. Mas a gente já começa a abrandar o nosso julgamento ou não? Já começa a ter gradações? Depende do parente. Parente distante. Se for? Rival? Pode, claro que sim. Então, esse julgamento já bem antecede há muito tempo, né? Vamos ver agora. O parente próximo. Aquele parente que a gente gosta, frequenta a nossa casa. Não é ladrão, é cleptomaníaco. Não é bandido. Não é bandido. Ele está equivocado. Sofreu problemas quando era criança. O pai e a mãe não souberam dar. Olha como é que a gente começa a modificar. Embora ele tenha tido muita chance, mas infelizmente caiu. Foi aliciado. A gente começa, o que nós estamos falando aqui é que nós vamos começando a abrandar o nosso julgamento. O nosso julgamento. Né? E se for pai, mãe, irmãos, filhos? E aí? Vão para a porta. Vão para a porta. Os parentes vão. É um sofrimento só. Mas vão para a porta. Porque a polícia é
justa. Aí a culpa vai toda para o sistema penitenciário, né? A forma com que eles são tratados, a visão já se dilata em relação ao que está acontecendo. Olha que coisa interessante, né? Coisa interessantíssima. E se for? E se formos nós? A culpa é do outro. Eu sou vítima do sistema. E aí vamos. Mas o que a gente está falando... Vamos voltar um pouquinho lá em Kardec, né? Aliás, nós não saímos de Kardec, não, porque ele fala nisso tudo. Revista Espírita, Livro dos Espíritos, ele vai tratando isso gradativamente, de diversas formas. Elege nós, aí tem que ter uma... meu pai não me fez isso, minha esposa, meu marido. O que o senhor está dizendo é que a gente culpabiliza o outro, isso, e acaba fazendo um julgamento, mesmo que seja errado. Não é isso? Então vamos lá, querida. Vamos ficar só na primeira frase, onde está verde, não leio não. Sigmund Freud, o nosso grande psicanalista. Olha o que ele diz assim: o homem é dono do que cala e escravo do que... Por que ele é dono do que cala? Aqui, vamos ficar só nessa frase. Por que ele é dono do que cala? Guarda para si, não passou para ninguém, tem um controle, ele é dono. Embora ele tenha feito um julgamento errado, ele tem possibilidades de rever. O que fala também tem, mas o que cala é dele. Ele interioriza, ele vai raciocinar e elaborar um pensamento diferenciado. Mas o que fala, ele se torna escravo. Falou, não é mais dele. E aí ele é cobrado pelo que fala. E nós adoramos fazer isso, né? A gente adora dizer assim para o outro: mas logo você que está fazendo isso, você diz que não gosta, ou que é contra, não é verdade? E ele continua assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, e aí são pessoas, sei mais de Pedro do que de... É fácil a gente entender isso? Porque quando nós emitimos um pensamento, quando nós falamos, vai com uma carga que nos é própria. Então tem pessoas que quando fala de alguém, diz assim: vou te apresentar uma pessoa muito querida para mim. Gente, você precisa conhecer essa pessoa. Um encanto, uma pessoa maravilhosa, honesta, papapá. Aí Giuseppe, ela nos apresenta a pessoa. Quando a gente olha para a pessoa, a gente faz um sorriso, né? Porque ela está aqui já, ó, formadinha. A pessoa já nos apresentou anteriormente. Então a gente quer conhecer essa pessoa que é boa, que é simpática, agradável. Mas quando a mãe diz assim: tem um filho que é uma peste, gente, fala-se muito isso. Tem um genro que é uma peste, uma nora que é uma peste, um patrão que é uma peste. Vocês nunca gostariam de conhecer essa pessoa. Aí um belo dia a gente dá de cara com uma pessoa com a peste. Ainda não educamos o nosso pensamento a tal ponto para receber essa pessoa de forma neutra. Ficou ainda no nosso subconsciente as informações que nós
Recebemos. Por isso que é importante educar a nossa mente. Mas inconscientemente, ela estende a mão para a gente, a nossa mãozinha vai assim, sabe aqueles dedos pendurados, em vez de fazer assim? Gente, e nós fazemos isso. Então nós vamos passando. Mas tem uma coisa que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Aliás, eu não preciso pedir isso a vocês, não. Porque vocês sentem isso, porque eu torno a dizer, é fluídico. Quando alguém está falando mal de alguém para nós, tem hora que às vezes a gente dá até um passo para trás, porque a coisa é muito forte. Não é contar um fato, não é fazer uma advertência. Não quer ser inimigo dessa pessoa, né? Mas quem está passando, passa um pouco do que ela é. Por isso, Freud diz, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E aí, lá no capítulo que estamos trabalhando, diz assim, olha, não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. E só tem um jeito da gente seguir a orientação. É conhecendo a nós mesmos. O autoconhecimento. Será que eu, na história do outro, nas circunstâncias do outro, eu seria melhor? Talvez eu faria a mesma coisa. Talvez pior. E aí? Mas é nos conhecermos. Porque muitas das situações pelas quais nós emitimos juízo de valores, nós já as cometemos. Ficou no passado. Mas está registrado. Está registrado em nós, na nossa consciência. Que se tivermos cuidado em tratá-la, em inquiri-la, ela vai nos dizer, para, você também fez isso. Também fez isso. E até porque nós estamos numa romagem, estamos juntos. Aí uns dizem assim, tem gente que já avançou muito quanto? Não sabemos. Não sabemos. Porque às vezes aquele que a gente acha que avançou muito pouco, é aquele mesmo que vai dar um salto qualitativo imenso, pela força da vontade dele, pelo despertar. Enquanto aquele que acha que já caminhou muito, ele se torna preguiçoso. Não é, querida? Então, quem é essa pessoa? Quem é esse filho que nós temos, que nós falamos dele? Mãe falando mal de filho para os outros. Pai também. Eu pertenço a um grupo de amigos já há mais de 40 anos. Mesmo grupo. Os filhos casaram, vieram para o grupo, as netas, essas coisas assim. Viramos uma falange. E quando eu digo assim, elas dizem, como é que está lá? Eu digo, está difícil. Mas nem não liga não, porque ele é maravilhoso. Eu estou querendo esbravejar contra a pessoa. E as minhas amigas assim, maravilhoso. Olha, tu é maravilhosa. Com meu filho, ele tem maravilha. Olha, aquele garoto, você criou ele, disse não sei o quê. A resposta que ele pode te dar na vida é essa, que não sei o quê. E se eu estiver zangada com a minha filha, diz, não, filha é maravilhosa. Aí quando eles estão, eu digo, não vai brigar com meus sobrinhos. Eu sei que ela está cheia de razão. Mas o que a gente quer dizer para a pessoa é o seguinte, olha, vamos levantar. Porque você tem um espírito dentro de casa em crescimento. Em crescimento. E tal qual você, tal qual como nós. Ora eles erram, ora nós erramos. Mas o nosso juízo de valores sempre deve ser baseado nisso, que é um espírito em plena evolução.
São. E nós também. E nós também. Vamos lá. Continua. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois modos. Reprimir o mal, que Kardec nos diz que é claro, porque a gente não pode aceitar o mal, não é verdade? Então, se a gente tem uma reprimenda, se a gente tem um pito para dar, ou uma observação, primeiro que ela tem que ser caridosa, não é? A gente não pode trazer o outro e colocar ele abaixo de jeito nenhum, porque ele não vai crescer. Ele não vai crescer, vai ser tempo perdido. Mas não é para concordar com as coisas erradas. Ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E ele diz que não tem escusa, não tem desculpa nenhuma. Nunca. Este último, que é o desacreditar. Porquanto, num caso, então, só há maledicência e maldade. Então, os julgamentos, muitas vezes, são feitos assim. Nós adoramos fulana. Pena que fulana tem um defeito. Ou pena que fulana faz determinada coisa. Isso é um reproche, mas é uma maledicência e uma maldade. Algumas causas de julgamento. Suposição. Deixa eu contar um caso para vocês. Uma senhora ia chegando em casa do trabalho, encontrou com uma vizinha, e essa vizinha lhe contou que uma outra vizinha, o marido tinha se separado dessa outra vizinha porque tinha pego essa vizinha com uma outra pessoa. Comentaram, aqui contou o fato, foi embora, e aqui escutou. Era um caminho longo da onde ela escutou o fato até a sua casa. E nesse dia ela chegou mais tarde em casa. Por quê? Porque aonde ela encontrava alguém, ela parava para... Pois é. Quando ela chegou, sua residência, que era próxima da mulher que tinha se separado do marido por adultério, contaram para ela que não tinha sido verdade. Que aquilo era uma mentira. Como é que vocês acham que ela se sentiu? Ela disse que agora era tarde, ela já tinha contado para todo mundo. E foi para sua casa fazer seu almoço, como se nada de errado tivesse acontecido. O que nos faz fazer uma coisa assim? Tem um ditado que diz que aquilo que você escuta do outro não se torna saber. Não é comprovado? Não é? Então, uma das causas de julgamento é a suposição. E muitas vezes essa suposição faz com que todo mundo perca muito tempo, porque cada um supõe uma determinada coisa da vida de alguém que não lhe interessa supor. É a vida do outro. Achismo, né? Que é a mesma coisa. A gente acha. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Falar mal, levantar calúnia de artistas é válido? De pessoas públicas é válido? Por serem pessoas públicas, eles deixam de ser filhos de Deus?
Eles deixam de estar encarnados com o mesmo propósito que o nosso? Então, como é que a gente diz assim, lá no meio artístico, minha filha, pode ter certeza. Não é assim? E aí? Meu pai era bombeiro hidráulico. E ele tinha umas coisas sérias. E ele brigava muito comigo, porque eu dizia assim para ele, Giuseppe, a sua sorte é que o senhor não é bombeiro hidráulico da Globo. Porque se o senhor fosse, iam dizer a mesma coisa do senhor. Por favor. Passar adiante um julgamento, como o caso desta senhora. Inveja. Concorda? Não, querida? Não. Eu acho que pode ser uma das razões, né? Uma das razões. Porque a inveja faz com que, se eu não consigo, e o meu amigo aqui consegue com facilidade, eu digo, conseguiu com muita facilidade. Mas eu esqueço que ele deve ser muito mais inteligente do que eu, ou mais batalhador. Não é, meu querido? Acorda mais cedo, vai atrás das coisas que ele quer. Não é isso? Então a inveja faz com que a gente emita juízos de valores seríssimos. E a maledicência. Olha o que Joana de Ângelo nos diz. Ela diz que maldizer significa, olha só, gente, eu adorei essa frase. Maldizer significa destruir. O maledicente é atormentado que se debate nas lavas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. Ele está sempre vendo o mal. E se a gente questiona a pessoa sobre isso, ele diz, não, vocês é que são ingênuos. Eu vejo longe, não tem essas coisas? Vejo longe. Tinha um ditado que eu achava tão engraçado, quando o fubá vai, eu já venho com um angu, não tinha as coisas. Essa pessoa está querendo sempre se antecipar aos fatos. E aí julga com uma rapidez, com uma velocidade, tá? E a maledicência, os espíritos dizem que é uma das coisas mais cobradas. É a maledicência. Destruir a honra de alguém é uma coisa muito séria. Abalar a credibilidade dessa pessoa no meio em que vive. E às vezes a pessoa trabalhou tanto para conquistar o lugar. E chega alguém e tenta destruir tudo. E é destruir mesmo através da maledicência. A maledicência, ela é desastrosa. É o que nós estamos vivenciando atualmente, né? Ela sempre esteve. Esse mal prover pelas vezes da forma, né? É destruir. Isso. A companheira entendeu bem o que você falou, que ela falou, deve estar falando das redes sociais. Essa propagação. E é verdade. É verdade. Vamos lá, querida. O maledicente é aquele que enxerga defeitos e pontos frágeis. Julga a pessoa. Agora, quem é que não tem defeito e pontos frágeis? Qual dos nós? Né? Comentam as úlceras ao invés de curá-las. E eu gosto muito desse texto, porque Emmanuel fala as úlceras.
Então é aquilo que dói, é aquilo que está machucando a pessoa, e ele não leva em consideração isso. O importante é que seja propagado e com juízo de valores. E ainda diz por que está sofrendo. Não, pode deixar. Perdem tempo denigrindo a imagem alheia. Criam quadros deprimentes alimentando a suspeita. Eu estava terminando isso aí, eu vou fazendo o trabalho e vou conversando com o meu mentor. Aí eu estava dizendo assim para ele, já sei, é tudo que eu tenho que tomar mais cuidado. Porque é pra gente, não é pra gente? É pra gente. Primeiro é para a pessoa que está fazendo o trabalho. É aquela que está tomando contato primeiro com o trabalho. Então, cria um quadro deprimentes alimentando suspeito. Aí a gente está zangado com o seu Joaquim e a gente quer que todo mundo saiba por que a gente quer estar zangado. Né? Mas a gente não quer dizer que a gente está falando mal do seu Joaquim. Né? Aí a gente faz um rodeio, aí lá no meio falou, inclusive, seu Joaquim, coitado, mas não fez por mal, não. E a gente conta o caso. Queixam-se de tudo e de todos. O Rossandro Kingsley, que é um palestrante espírita, ele diz que essa pessoa aí, ela é, como é que ele diz, meu Deus? Quando a pessoa faz muita, fica queixando, é um... Ai, não está vendo. Hã? Não, mas não, ela se torna amarga, mas ela vive se queixando o tempo todo. Bem, então ele diz que é uma pessoa queixosa por profissão. E todos nós conhecemos alguém assim, né? Aí eu não me queixo muito não, mas outro dia eu estava assim, eu falei, está virando uma profissão, pelo menos no dia de hoje, tem que parar. Porque a gente se deixa tomar por algumas reações. O pensamento não foi bom, catucou a emoção não ficou boa e o resultado muitas vezes são as queixas. Mas a gente tem que lembrar que nada acontece por acaso, né? Espalham o desânimo e a desconfiança contra a... Tá tudo bom, todo mundo feliz. Aí aparece alguém e diz assim, olha, se eu fosse vocês, procurava ver de onde vem isso, hein? Né? Exalam ruínas e tóxicos da morte. Eita! Esse é o maledicente. Isso daí não tem que ir para a porta da geladeira? Para a gente olhar sempre. Para a gente se questionar. Tem coisas que tem que ir para a porta da geladeira. Principalmente nos dias em que nós não estamos lá muito bem, como dizia a minha mãe, com as pernas. Transforma o mau momento de alguém em uma sentença definitiva. A pessoa é uma pessoa calma. Num determinado dia, por alguma coisa que aconteceu, ela sai do seu eixo e fica mais. Aí a gente diz assim, que pessoa raivosa, e passa a ver a pessoa como sendo uma pessoa. Não, foi só naquele momento. E aí atiramos pedra. Momento, nós temos vários momentos que não quer dizer que sejamos aquilo. Estamos em constante transformação. Constante transformação. Uma teoria deve ser confirmada, provada. Antes disso é uma... Oh, meu Deus! Quantas hipóteses a gente transforma em teoria. E ainda diz que tem certeza absoluta do que está falando.
conhecemos. Conhecemos tudo, conhecemos todos. Temos absoluta certeza de tudo que falamos. Né? E aí nós temos um amigo nosso, que já está na espiritualidade há muitos séculos, Sócrates, que dizia: o que eu sei é que eu nada sei. Lembram dessa frase de Jesus? Você tem um cisco no olho, irmão. E a gente aponta e você está com um determinado problema, você está com isso e isso. E esquece que a trave está no nosso olho. Eu gostei muito dessa imagem, porque é exatamente isso que Jesus diz. Olha, antes de dizeres que o teu irmão tem um cisco no olho, vai lá e tira primeiro a trave do teu olho, para que possas enxergar melhor, para que possas compreender melhor a situação. O jogador e os seus débitos do passado. Vamos lá. Companhias espirituais vezes comportamento. O que eu quero dizer com isso? Nós, segundo Divaldo, nós temos muitas companhias espirituais que amealhamos através do quê? Das nossas vidas passadas, né? Por afinidades, eles nos acompanham. Então tem muitos que devem estar do meu lado dizendo assim: Néia, para com isso, porque eu te conheço há muito tempo. Eu sei quem é você, porque me acompanharam durante muitas trajetórias. Mas por que Deus permite isso? Porque muitos estão do nosso lado porque nós os atraímos. Nós temos sobre eles a incumbência também de auxiliá-los. Olha que coisa bonita, isso é coisa de Deus, né? E Deus confia em nós. E aí eles estão, lembra? Sois observado por uma multidão de testemunhas, encarnados e desencarnados. Por favor. Reencarnamos para quê? Nos educar e auxiliar no processo educacional dos outros, encarnados e desencarnados. Concordam com isso? Eu estou achando que vocês agora ficaram murchinhos. Vamos lá. Essa E o método utilizado é através das nossas ações, que devem se tornar em exemplos. Em exemplos. Vou falar outra vez, já falei aqui. Divaldo Pereira Franco tinha um companheiro espiritual que perseguia ele. Era uma coisa árdua, difícil. Todo mundo conhece essa história? Vou contar só para aqueles que não conhecem, tá bom? Só para relembrar. E Divaldo tem uma creche, e aí, chamado Divaldo, tinha que abrir um espaço para uma criança que ia chegar. E Divaldo disse: não tem mais lugar para colocar ninguém. Para dar para essa criança, eu vou tirar de outros. Mas Divaldo, não tem como. Não tinha como mais abrigar. Aí tá bom, a moça saiu, e de repente Divaldo falou assim: não tem como deixar isso acontecer. Tá bom, traz, vai ficar conosco. Aí o companheiro espiritual aparece para ele. Aí diz para ele o seguinte: eu vou te deixar em paz, porque essa que você está abrigando foi, em épocas distantes, uma filha do meu coração. Aí Divaldo estava provando que realmente, para que ele já não era aquele lá de antigamente, que ele agora tinha um propósito de vida, realmente se modificou. E só através das nossas ações é que a gente comprova isso. Porque muitas vezes a crítica, o julgamento, a maledicência diz que, olha, nós enfurecemos aqueles que já estão prontinhos para sair, sabe dizer assim? Eu vou sair, não, a Néia já se regenerou, já estou indo. Aí de repente eu
faço uma maledicência de alguém. Aí eles voltam. Não. Precisa ser catucada mais. Mas à medida que a gente vai se educando, eles também vão se educando junto a nós. Não julgueis, diz Jesus, está lá em Mateus, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. 10 minutos, né, querido? Agora eu posso ir. Com os outros. Então, e aí os companheiros que estão à nossa volta começam a nos medir com a mesma medida que nós medimos os outros. E não é só os desencarnados, não. Os encarnados também. Porque se nós queremos mostrar que temos um comportamento exemplar e de repente mostramos o contrário, o que está do lado diz, opa, tem alguma coisa errada com a Manéia, não é verdade? Lembram disso? Não. Passagem da mulher adúltera. Foi pega em adultério. E aí, os fariseus de lá da época disseram para Jesus: e aí? Moisés disse que é para apedrejar todas as adúlteras. E aí, o que nos aconselha? O que manda? E Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. E todo mundo já indignado. Que história é essa de Jesus escrever na areia? Fizeram uma pergunta a ele. E aí? Atira a pedra na mulher ou não atira a pedra? E Jesus escrevendo na areia. Aí, de repente, ele se levanta e faz a célebre pergunta. Não, desculpe. Pode passar mais uma? Eu acho que eu, sem querer... ele pergunta qual deles é que está sem pecado. E o que estiver sem pecado, que atire. E aí todo mundo... Eles já tinham julgado. Ela era culpada. E aí então, eles saem. Porque naquele momento todos perceberam que todos eram pecadores. E Jesus volta-se para a mulher e pergunta: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Ora, Jesus diz para ela a causa dela estar naquela situação. Mas Jesus não espalha, não abre esta causa, não lhe dá um sermão, tira ela dessa situação, mostra para os outros que eles também têm pecado e que por isso não deveriam estar julgando. E o mais interessante dessa história é que Jesus, antes de responder, ele escreve no chão. Ora, vocês acham que Jesus estava pensando, não sabia a resposta? Nós entendemos que é o tempo que a gente precisa de raciocínio para não nos deixar levar pelas aparências, não nos levar pela emoção, não nos levar pela opinião pública, para entender que diante de nós tem um ser humano, tem um filho de Deus, e que provavelmente esse filho de Deus está em sofrimento. A autoridade para censurar, continua Kardec, está na razão direta da moralidade daquele que
Censura. Ora, como é que a gente pode censurar alguém de uma coisa que nós não temos moral para isso? Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é que se apoia no exemplo do bem. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Então, muitas vezes, e aqui nós vamos falar mais especificamente nas famílias, nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas muito educadas, nós queremos que sejam pessoas, sejam cidadãos que vivam verdadeiramente no bem, mas as ações das quais eles compartilham em casa com seus pais são completamente diferentes. Então, a aparência. Os pais dizem, fazem o que eu falo, o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Se esquecendo que o que eles fazem é que, na verdade, vai impregnar os seus filhos. O modo de ser de cada um. E depois, então, o pai diz que não sabe por que aquele filho está assim. E continua julgando, sem se julgar a si mesmo, pelos exemplos que deram. Bem-aventurados que são misericordiosos é o capítulo que nós estudamos hoje. Dentro dele está: não julgueis para não seres julgados. Mas bem-aventurados que são misericordiosos. Olha que coisa fantástica. E dentro desse capítulo tem todos esses espíritos. Não quer dizer que ser misericordioso é não ignorar o mal. Não é ser tolo, porque Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes, mas manso como as ovelhas, ou as pombas. Segue. Está nesse capítulo: perdoar para que Deus nos perdoe, reconciliação, perdão das ofensas, a indulgência, a empatia pelo outro, repreender os outros. Como é que a gente deve repreender? Notar as imperfeições dos outros e divulgar o mal dos outros. Olha, se dentro deste capítulo imenso nós não tivermos a exata, não vou dizer a exata porque estamos em aprendizado, mas não tivermos a orientação sagrada do que seja julgar, do que seja compreender, do olhar que devo ter para o meu irmão, do olhar que devo ter para mim mesmo, para o que acontece na sociedade, nós não vamos conseguir nem perdoar, nem nos reconciliar, nem perdão das ofensas, muito menos, indulgência. Vamos estar sempre repreendendo os outros porque estamos fazendo julgamento. Notar as imperfeições vai ser uma constante, e divulgando o mal do outro. E aqui a gente termina. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe: a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, vamos continuar julgando. Estamos em pleno aprendizado, mas temos conhecimento suficiente agora o que um julgamento pode causar para quem está sendo julgado e para nós também. E entendemos qual o propósito de Jesus quando nos pede para sermos indulgentes com o outro, para que as nossas faltas também possam ser perdoadas e para que possamos ser julgados de uma maneira mais branda, porque estamos aprendendo a ser brando quando julgamos os outros. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.